Introdução aos livros da Bíblia. Primeiro e segundo Reis. Da glória à ruína. Introdução. Os livros dos Reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 antes do Messias, continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide, 931 antes do Messias, em dois reinos. O reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Síria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governam. A fidelidade a Iá leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio. Segundo Reis 17, 7 a 23. No início encontramos de novo uma teologia da autoridade política. O rei deve ser fiel a Iá. 1 Reis 2, 3. E governar com sabedoria e justiça, servindo ao povo. 1 Reis 12, 7. Que pertence unicamente a Iá. 1 Reis 3, 8 a 9. Mas os reis são sempre infiéis, pois fazem o que Iá reprova, praticam a idolatria, vendem a nação para os estrangeiros, perseguem os profetas, dividem, exploram e oprimem o povo. Como consequência, Israel e Judá são levados à ruína. O templo e o profetismo têm um papel importante nessa história. O templo é o lugar de reunião de todo o povo para o encontro com Iá, em todas as circunstâncias da vida nacional. 1 Reis 8. A reforma de Josias procura reunir novamente todo o povo a partir do culto do templo. 2 Reis 22, 23. Os profetas são aqueles que mantêm viva a consciência do povo, os vigias das relações sociais e os grandes críticos da ação política dos reis. Sua intenção de fazer respeitar a justiça e o direito está sempre em primeiro plano, e eles se ocupam tanto da religião como de moral e política, pois tudo deve estar submetido a Iá, o único rei sobre o povo. Isaías 6, 5, 44, 6, Zacarias 14, 16. As decepções com a monarquia se multiplicaram, e com a queda dos reinos de Israel e de Judá, volta ao antigo ideal igualitário das tribos, formulado agora por Jeremias como nova aliança, uma sociedade sem mediações, na qual o próprio povo governa a si mesmo, graças ao conhecimento de Iá. Jeremias 31, 31 a 34. De fato, o poder pertence à essência de Iá, e não à essência da humanidade. A humanidade é formada de pessoas relativas, isso é, de seres que se descobrem, se desenvolvem e se realizam dentro de relações que, para serem verdadeiramente humanas, devem ser de partilha e fraternidade. A Bíblia mostra que o reino de Iá sempre vidou no horizonte da história. É o advento da humanidade unida e democrática, onde não há mais pobres e ricos, nem fracos e poderosos, e sim a partilha e a fraternidade. O sentido último da existência de qualquer autoridade é servir ao advento do reino de Iá, o que significa também ter a vocação de diminuir-se a si mesma, até tornar-se desnecessária e desaparecer. A marcha da história caminha para a comunhão e a partilha entre os homens. E todas as formas de absolutismo significam uma regressão no processo histórico. Regressão voltada para o fracasso, pois a história caminha para a meta que Iá fixou, o reino.